Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso de Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This. Se você curte inglês, música e Eurythmics, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista e também mestra em Ciências da Educação com especialização em Tecnologia Educativa. E para a aula de hoje, temos o super sucesso de Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This, uma música muito pedida e que tem uma história bastante curiosa que você já vai saber logo depois da parte 1, porque na parte 1 a gente vai ver o quê? Letra e tradução, e aí vai ficar muito mais fácil você compreender a história da música depois de saber o que a letra diz. Bom, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a sua casa na internet, se você gosta de inglês e música. Já são mais de 240 aulas completas e totalmente gratuitas. E você, inclusive, baixa o PDF com todas as anotações da aula lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição dessa aula, que se divide, como sempre, em 3 partes. Na parte 1, como eu já disse, vamos ver letra e tradução. Na parte 2, estruturas do inglês que você aprende aqui com a música e leva para o seu dia a dia, para a sua comunicação em inglês. E, finalmente, na parte 3, vamos ver o passo a passo da pronúncia, para você não só arrasar no karaokê cantando Sweet Dreams, mas também melhorar o seu speaking no geral, seu connected speech, ou seja, muita coisa boa. Com certeza, já vale o seu like. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveite para se inscrever agora, afinal, você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal. Já deixou seu like? Já fez a sua inscrição? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Sweet dreams are made of this. Doces sonhos são feitos disso. Who am I to disagree? Quem sou eu para discordar? I travel the world and the 7 seas. Eu viajo o mundo e os 7 mares. Everybody's looking for something. Todo mundo está procurando alguma coisa. Some of them want to use you. Alguns deles querem te usar. Some of them want to get used by you. Alguns deles querem ser usados por você. Some of them want to abuse you. Alguns deles querem abusar de você. Some of them want to be abused. Alguns deles querem ser abusados. E aí, repete várias vezes essas 2 estrofes e em algum momento da música entra Hold your head up, segure sua cabeça erguida ou fique com sua cabeça erguida, Keep your head up, moving on. Mantenha sua cabeça erguida, seguindo em frente. Então, hold your head up e keep your head up são muito parecidos aí, né? Que o keep tem essa ideia mais de manter, de você continuamente fazer alguma coisa. Então, mantenha sua cabeça erguida. E o hold your head up seria mais para aquele momento em que você segura a cabeça ali, né? Bota a cabeça para cima, né? Ergue a sua cabeça, ok? Então, hold your head up, keep your head up, moving on. Segure sua cabeça erguida, né? Ou erga sua cabeça, mantenha sua cabeça erguida, seguindo em frente. Pois é, uma música super curtinha com uma forma bastante diferente também, né? A gente não tem aquela forma típica de música de parte A, refrão, parte B, não é? Ela segue continuamente repetindo esses mesmos versos. Inclusive a Annie Lennox já falou que essa música para ela é mais um mantra do que uma música, não é? E a história curiosa dessa música é o seguinte: essa música foi escrita já no momento em que o Eurythmics ia acabar, digamos assim, porque a Annie Lennox já estava
estava completamente desesperançosa de que ia dar certo, né? O Eurythmics foi formado pela Annie Lennox com o Dave Stewart, eles que já tinham trabalhado juntos numa outra banda, The Tourists, que tinha alcançado um certo sucesso, tinham viajado o mundo, tinham ido para o Japão, tinham ido para a Austrália, né? Eles que são britânicos, e depois formaram o Eurythmics, mas a banda não estava tendo sucesso, eles já tinham lançado um álbum completo, depois já tinham lançado alguns singles, e eles estavam completamente sem grana, e ela já estava assim, vou embora para a Escócia, ela é da Escócia, na verdade, né? Então ela falou, vou voltar para a Escócia e desistir disso, porque isso não está dando certo. E a Annie Lennox conta que no dia em que essa música nasceu, o Dave estava programando essa bateria eletrônica, era o início ainda, né, da música eletrônica, das pessoas terem acesso, né, a comprar esses equipamentos e tal, e ele estava programando alguma coisa, ela começou a brincar ali no teclado, mas já com esse discurso de que ela ia embora, que não estava dando certo e tal. E aí eles gostaram daquilo e ela foi colocar a letra nesse ânimo que ela estava nesse dia, que era de muita bad, assim, né? Então ela fez essa letra contando sobre essa ideia de que, né, você viaja e o que você vê, né? Que todo mundo tá buscando alguma coisa, todo mundo quer alguma coisa. Então tem gente que quer abusar de você, tem gente que quer ser abusado por você. Então uma letra nada positiva, né? Até que o Dave falou, olha, eu tô gostando dessa letra, mas eu acho que a gente precisa ter um momento assim de uma esperança, né? E aí entrou esses versos de hold your head up, keep your head up, moving on, ou seja, mantenha a cabeça erguida, seguindo em frente. E curiosamente, essa música foi justamente o grande breakthrough, né? Foi o grande sucesso, o grande hit que lançou Eurythmics para o mundo todo. Olha que curioso. E para você que curte Eurythmics, essa já é a segunda aparição do duo por aqui. A primeira foi uma colaboração com Aretha Franklin na canção Sisters Are Doing It For Themselves, que entrou aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então uma música muito bacana também para você conferir. E já da época da carreira solo de Annie Lennox, temos também No More I Love Yous. Lembrando que a série Aprenda Inglês com Música é esse projeto contínuo há quase 8 anos no ar e com todo esse material gratuito para você. Então você tem as aulas gratuitas no YouTube, também o áudio nos podcasts Aprenda Inglês com Música, além, é claro, de baixar os PDFs também gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E é claro que esse projeto não é um projeto sem custos, né? Para além de muitas e muitas horas de trabalho para colocar cada uma dessas aulas no ar, tem também os custos envolvidos de equipamento, de produção, de podcast, né? Hospedagem do podcast, que não é gratuita, é paga em dólares, inclusive. Então, se você curte esse projeto gratuito de educação e quer ajudar a mantê-lo no ar, você pode fazer isso fazendo um Pix de qualquer valor para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas aqui da série para você fazer download, então não ter a necessidade de entrar na internet para assistir as aulas, não precisar esperar passar a propaganda do YouTube. Então, vai te dar muita conveniência aí para consumir esse material, mas principalmente vai dar aquele super apoio para a série Aprenda Inglês com Música. E eu aproveito para mandar um grande beijo e fazer um agradecimento muito especial a todos os super colaboradores desse projeto gratuito de educação. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com a pergunta: Who am I to disagree? Quem sou eu para discordar? Então aqui nós temos um exemplo super bacana para visualização da forma de pergunta em inglês, né? Como é que a gente organiza uma pergunta em inglês. Você vê aqui que nós temos quem sou eu? Who am I? Uma tradução literal aí, perfeitinha, não é? Com o verbo be, com o verbo ser, isso é bem visível, então é super bacana, é uma maneira muito interessante de você aprender a fazer as perguntas em inglês. O que acontece? Na pergunta, o verbo e o sujeito trocam de lugar. Vamos praticar juntos com algumas frases para você perceber e pegar o jeito aí de fazer essa pergunta. Como é que você diria, eu sou professora? Ou eu sou professor também. Tanto faz, em inglês não vai fazer diferença. Eu sou professor ou eu sou professora, isso é uma afirmação. I am a teacher. Não pode esquecer do artigo a em inglês, ok? Sempre que a gente fala de profissões, em inglês a gente coloca o artigo. Então, I am a teacher. Se você disse I'm a teacher, it's perfect, ok? Você pode contrair I am virando I'm, mas eu não vou contrair aqui, eu vou deixar separadinho, porque isso vai te ajudar a visualizar melhor quando a gente fizer a inversão de sujeito e verbo, ok? Como é que você perguntaria então? Eu sou professora? Tipo aqueles filmes, né, que a pessoa bate com a cabeça, perde a memória, não lembra quem é.
Eu sou professora. How would you ask that in English? Am I a teacher? Então, lembra que lá na afirmativa nós tínhamos I am a teacher. Agora nós invertemos a ordem. Am I a teacher? Outra frase. Ele é médico. How would you say that in English? He is a doctor. Lembrou de colocar o artigo agora? Agora não pode mais errar, hein? He is a doctor. E a pergunta, ele é médico? Is he a doctor? Is he a doctor? Eles são estudantes. Eles são estudantes. How would you say that in English? They are students. They are students. E a pergunta, eles são estudantes? Are they students? Are they students? Very good. Repara que até agora, todas as perguntas que a gente fez são perguntas de sim ou não. Ou seja, você responderia sim, você é professora, ou não, você não é professora. Né? Sim, ele é médico, não, ele não é médico. Sim, eles são estudantes, não, eles não são estudantes. Aqui na música, nós temos um outro tipo de pergunta, que é uma pergunta que pede uma resposta com mais informação, né? A gente pode dizer uma resposta informativa ou explicativa, uma resposta que não é somente sim ou não, alright? Aqui, então, nós temos Who am I to disagree? Quem sou eu para discordar? Ou seja, nós tivemos a palavrinha de pergunta quem, e ela foi colocada antes de tudo, antes daquela inversão ali de sujeito e verbo. Quem sou eu? Who am I to disagree? Let's practice with other question words. Vamos praticar com algumas outras palavrinhas de pergunta. Bom, nós acabamos de ver que quem sou eu, em inglês fica Who am I? Who am I? Quem sou eu? Você pode, inclusive, perguntar só isso, né? Naquela situação de que bateu com a cabeça, perdeu a memória. Who am I? Quem sou eu? No caso da música, tem um complemento aí. Quem sou eu para discordar? Né? Who am I to disagree? Olha que interessante, inclusive, que é uma forma que a gente também usa em português, né? Para falar quem sou eu para discordar de você? Quem sou eu para pensar isso? So you can also use that kind of structure in English. Você também pode usar essa estrutura em inglês. Agora vamos ver outras opções. Como é que eu perguntaria? Onde está ele? Onde está ele? Do you remember the question word for onde? Você lembra dessa palavrinha para onde? Where, where. Então, como seria onde está ele? Where is he? Where is he? E como estão eles? Como estão eles? Se eles estão bem? Se está tudo bem com eles? Como estão eles? Do you remember the question word for como? How, how. So, como estão eles? How are they? How are they? Did you get that right? Lembrando que para todas essas perguntas aqui a resposta não poderia ser sim ou não. Tem até vários memes aí de inglês na internet, né? Pessoas que contam casos de viagem, que viajam às vezes sem falar inglês, e aí a pessoa pergunta uma pergunta como essa, né? Who are you? Ou where is he? E aí a pessoa responde yes. Não, então, no. Se você é essa pessoa, don't let that happen to you. Não deixe isso acontecer com você. Vem para o intensivo de inglês da Teacher Milena que a gente resolve isso em 12 semanas. Já já vou falar mais sobre isso. Seguindo agora para um conteúdo um pouquinho mais avançado, com o título da música e também o primeiro verso da canção Sweet Dreams are made of this. Doces sonhos são feitos disso. Temos aqui a voz passiva. Are made of this, né? São feitos disso. Quando a gente quer fazer a voz passiva em inglês, a gente sempre vai usar o verbo be, aqui então representado pelo are, né? Nessa conjugação aqui, are, e depois o particípio do verbo principal. No caso aqui, feitos, particípio do verbo fazer. In English, made, ok? Particípio do verbo make. Então, are made já faz com que a gente reconheça aqui a voz passiva. Lembrando que esse verbo be pode estar em qualquer tempo, ele viaja no tempo, pode ser vai ser feito, né? Will be made. Poderia ser foram feitos, were made. Então eu vou conjugar esse verbo be de acordo com o meu tempo verbal. E o particípio vai vir sempre ali daquele mesmo jeito, porque particípio não tem variações, né? É sempre aquele particípio ali que você já memorizou.
Lembrando que o particípio de todos os verbos regulares é igual ao passado, que é feito com ed, e o particípio dos verbos irregulares é sempre aquela terceira coluna das listinhas de verbo irregular, né? Quando você tem lista de verbo irregular, você tem na primeira coluna ali como se fosse o nome do verbo, né? O verbo sem conjugação. Depois, o passado simples é a segunda coluna e a terceira coluna é o particípio. Aqui no caso, make é um verbo irregular, o particípio dele é made, que curiosamente é igual ao passado, made, né? Então, passado e particípio são iguais. Isso não acontece com todos os verbos. Então, com os verbos irregulares, é realmente necessário fazer uma decorebinha dessa listinha, mas o ideal é você não tentar pegar a lista e decorar de uma vez, mas sim ir decorando aos poucos, à medida que esses verbos forem aparecendo para você naturalmente nos seus estudos. Aqui na música, por exemplo, você está vendo o verbo make, está vendo que o particípio dele é made, eu já falei que o passado também é made, e você vai então guardando essas informações com você, sempre já contextualizadas, porque já está aparecendo aqui para você num contexto, ok? E se você quer uma lista desses verbos irregulares, daqueles que são os mais frequentes, eu já fiz essa seleção e ela está compartilhada com todos os alunos, claro, do curso intensivo de inglês da Teacher Milena, mas também para quebrar seu galho lá no meu canal do Telegram. Então aí embaixo na descrição dessa aula tem o link para o canal do Telegram e quando você entra lá tem esse anexo em PDF para você baixar, alright? Bom, então agora que você já reconhece aqui uma voz passiva e já sabe quais são os ingredientes para essa voz passiva, vamos fazer algumas frases então. Como é que você diria? Muito café é produzido em Minas Gerais. A lot of coffee is produced in Minas Gerais. A lot of coffee is produced in Minas Gerais. Produced, olha só, você já reconheceu, né? É de aí no final, porque produzir, to produce, é um verbo regular. E aí, no caso, tanto passado quanto particípio são iguais com essa terminação ed. No caso, em produce, o e já estava, acrescentamos apenas o d, ok? Então, a lot of coffee is produced in Minas Gerais. Agora, um item qualquer que você tem na sua casa, eu aposto que você tem um item na sua casa que é feito na China. Então, quando você pega esse item que é feito na China, o que é que tem escrito nele lá? Feito na China. How do you say that in English? Made in China. Made in China. Então, já um exemplo aí de voz passiva, ok? Made in China, feito na China. Até aqui você viu que a voz passiva em inglês funciona exatamente igual à voz passiva em português. Então, tirando o fato de você ter que memorizar os particípios, não tem muito mistério, na verdade, né? Porque é uma equivalência perfeita. No entanto, tem alguns casos que em inglês se usa a voz passiva e que em português isso não é comum. E aí a gente vai dar uma olhadinha num desses casos agora, uma frase que você nunca mais vai ficar assim com a pulga atrás da orelha quando você vir essa frase. Olha só. Em português é muito comum, imagina, uma atleta que ganhou uma medalha. A gente costuma dizer, por exemplo, ela ganhou uma medalha ou ela recebeu uma medalha. E é claro que isso pode ser dito em inglês exatamente dessa forma. She got a medal, or she received a medal, she won a medal. Todas essas formas estão corretas em inglês. Mas tem uma maneira que em muitos textos, especialmente em textos mais formais, que eles gostam de colocar esse tipo de frase, que traduzindo ficaria da seguinte forma: ela foi dada uma medalha. Ela foi dada uma medalha. Como é que você organizaria então essa frase em inglês? She was given a medal. She was given a medal. Ok? Então, esse she was given, se você tiver que traduzir, você não vai traduzir ao pé da letra porque soa muito estranho em português, né? Ela foi dada uma medalha. Até se a gente colocar a preposição a ela foi dada uma medalha, não soa natural, né? Soa muito melhor em português. Ela recebeu uma medalha, ela ganhou uma medalha. E, geralmente, essa construção em inglês ela aparece muitas vezes em casos que em português a gente teria aquela ideia do sujeito indeterminado, ou seja, não importa ou não se sabe quem fez a ação. Quem deu a medalha a ela? Não sei, deram uma medalha a ela. Como em inglês não temos essa opção do deram, do sujeito indeterminado, uma das maneiras de se contornar isso é justamente usando a voz passiva. Quer ver um outro exemplo? Frases como me disseram.
me disseram para ficar aqui ou me contaram uma história. Não se sabe quem disse, não se sabe quem contou. Em inglês, como a gente não tem essa opção de deixar esse sujeito indeterminado, o frequente é usar então a voz passiva nesses casos. E aí nós teríamos I was told. I was told to stay here. Me disseram para ficar aqui. I was told to stay here. Ou ainda, me contaram uma história bonita. I was told a beautiful story. I was told a beautiful story. E aí, como é que foi essa parte 2? Será que teve mais revisão ou mais conteúdo novo para você? Escreve aí para mim nos comentários que eu adoro saber como a série Aprenda Inglês com Música tá te ajudando aí na organização dos seus estudos, com esse material, seja com revisão, seja com explicações de conteúdos novos. Lembrando que se você precisa de ajuda nessa organização assim do passo a passo do seu estudo de inglês, de ver as coisas realmente numa sequência progressiva ou principalmente de conseguir se comunicar em inglês, eu posso te ajudar no intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso de 12 semanas, é isso mesmo, em 12 semanas você pode estar se comunicando em inglês. Duvida? Pois vem para o intensivo que você tem 30 dias de garantia incondicional para testar à vontade, tirar as suas próprias conclusões e olha, os alunos são apaixonados por esse curso, eu tenho certeza que você também vai amar. Então, se você quiser saber mais, visita o site www.intensivo.teachermilena.com e se não houver vagas, no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Sweet Dreams Are Made of This bem bonito. Começando então, Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Coisas importantes aqui que a gente já pode ver nesse comecinho. Sweet dreams, sweet termina em T. Dreams começa em D. Você junta num som só, então você não diz sweet dreams, e sim sweet dreams, ok? Sweet, a língua que está lá no céu da boca, fica um pouquinho a mais de tempo e já sai no D. Sweet dreams are made of this. Aqui, Annie Lennox, como eu falei, britânica, não canta are made of this. É uma possibilidade, tá? Você pode cantar are made of this ou, num sotaque mais britânico, alongar um pouco essa vogal A. Então, sweet dreams are made of this, ok? E ali no finalzinho, made of this. Made, junto com rarará, made of this. Who am I to disagree? Atenção que esse S aí de disagree, ele tem um som que seria equivalente aos nossos dois S's, tá? Ele não vai ter som de Z, você não diz disagree, e sim disagree, disagree, tá? Então, who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Aqui é super importante você ver uma coisa. Em alguns sites, inclusive, em algumas fontes da internet, essa letra vem como I traveled no passado, the world. E você não repararia a diferença entre I traveled no passado e I travel no presente, eu viajo, the world, justamente porque, como the começa com T, se fosse I traveled, terminando com D, juntaria com esse TH aqui num som só, né? E teríamos também I travel the world. Não teria diferença de pronúncia, olha que curioso, não é? Mas eu fui verificar no site oficial da banda Eurythmics e tá lá I travel the world, tá? Então não é passado, não é eu viajei o mundo todo, e sim eu viajo o mundo todo. I travel the world. E aqui também ela não enrola tanto a língua, né? Fica meio I travel the world and the seven seas, justamente por ter um sotaque mais britânico, tá? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Everybody's looking for something. Let's practice this part. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Seguindo, aqui nessa estrofe, todos os versos começam com some of them, some of them. Então, uma excelente oportunidade para você praticar aí esse connected speech, né? Some termina em E, o E não é pronunciado, você já liga o M no of. Então, some of them want to use you.
use you. Tem muito you aí, né? Use you, use you. Mas atenção, porque o verbo usar em inglês não é use, e sim use. Use, ok? Então, some of them want to use you, use you. Some of them want to get used by you. Get used by you. Percebe que você não ouve get used by you. Não há uma ênfase nesse D. Some of them want to abuse you. De novo, outro U que tem esse som you, abuse, tá? Abuse you. Some of them want to be abused. E aqui a gente ouve só um Dzinho mesmo, bem de leve, fechando aí esse som, né? Abused. Porque a gente tem o S direto pro D. Esse E de abused não é pronunciado. Você não diz abused, tá? Então, abused, abused. É o fechamento dessa palavra. Ok? Let's practice. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Aí repete desde o início e depois nós temos hold your head up. Aqui, curiosamente, não temos aquele som de hold your head up, que seria uma junção bem comum, né, de uma palavra terminando em D com your, hold your head up, mas justamente pelo fato de termos aqui uma pronúncia mais britânica, é menos comum esse jo. Então o D fica mais D mesmo, hold your head up, tá? Hold your head up, aqui junto com rarara. Hold your head up, keep your head up, moving on. Moving on, atenção aí, né? Quem acompanha a série Aprenda Inglês com Música há mais tempo já sabe, esse apóstrofo está substituindo a letra G. Moving seria M-O-V-I-N-G. Esse G não é pronunciado e aí frequentemente em letras de música, justamente por esse G não ser pronunciado, ele já vem ali substituído por um apóstrofo e aí você já tem a palavra escrita praticamente como se ouve mesmo, ok? Então, hold your head up, keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Let's go. Hold your head up. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Sweet dreams are made of this. E volta pro começo da música. E já a gente vai cantar a música toda. Antes, é claro, apenas alguns avisos finais super importantes. Primeiro de tudo, um lembrete. Já deixou seu like aí na aula? Já deixou seu comentário para mim? Então não se esqueça, é super importante não só para o YouTube e para o algoritmo, isso também é importante, ok? A sua interação com esse vídeo é super importante para o algoritmo, mas também para este ser vivo que está aqui atrás da tela, porque eu leio os comentários de vocês, eu interajo com os comentários de vocês, eu adoro saber o que é que vocês estão achando, então não vá embora sem deixar seu comentário, ok? E o seu like nesse vídeo para mim. And of course, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, what are you waiting for? Já viu que o conteúdo aqui é bom e olha, é muito. Então eu tenho certeza que você vai gostar de ser inscrito, inscrita e sempre receber atualizações sobre conteúdos novos e de qualidade se você curte inglês e música. Outro lembrete super importante é que você encontra todos os links na descrição dessa aula. Tudo que eu mencionei aqui, às vezes tem gente que pergunta nos comentários, ai, teacher, como é que eu faço para saber mais sobre o intensivo? Ou então, teacher, como é que eu faço para baixar meu PDF gratuito, para acessar a biblioteca? Todos os links estão aí na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, também tem a descrição, tá? É só clicar lá para ver a descrição do episódio e tem todos os links ali, então, para você acessar a biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixar seus PDFs, para você comprar seus super pacotões e apoiar esse projeto gratuito de educação, para você se tornar meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, esse projeto onde eu consigo acompanhar de pertinho os alunos, ver a evolução de vocês, ver vocês realizando o sonho de finalmente se comunicar em inglês e conseguir viajar o mundo com segurança, conseguir visitar netos, parentes no exterior, conseguir aquela promoção no trabalho, conseguir aquele mestrado. Então, olha, são tantas realizações e é uma delícia participar disso tudo de pertinho. Então, se você quer saber mais, clica no link aí na descrição
descrição e venha para o intensivo de inglês da Teacher Milena. E para quem já tem um nível bacana de inglês, já se comunica em inglês com confiança, está preocupado de não perder aquilo que já conseguiu, né? Ou seja, quer fazer uma manutenção e expansão do conteúdo, eu te convido a conhecer também o Teacher Milena Flix, meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. E, é claro, o link também está na descrição dessa aula. Eu adorei ter você aqui comigo hoje e claro que eu vou ficar te esperando para a próxima aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hold your head up. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Woo! See you next class.